Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal que eu tô seguindo esse inferno aqui, vou fazendo, que não destruíram ainda, que são os vídeos do YouTube, tá? Então tô com a voz um pouquinho rouca aí também, ainda por conta da gripe aí que eu tive, mas vamos fazendo o vídeo aqui, tá? O tema de hoje é esse aí do título, o que o neoliberalismo é e o que o neoliberalismo não é, tá? Vamos fazer um pouquinho aqui uma reflexão sobre alguns aspectos aí dessa ideologia da direita brasileira, o neoliberalismo, e alguns aspectos, né, ponderar algumas coisas que o neoliberalismo é e outras que ele não é, ainda que diga que é, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso aí, tá? Antes, deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, do outro lado de cá, tá aqui, quem quiser entrar em contato aí, o zap tá na descrição do vídeo, a gente conversa a respeito, e o romance tá na editora também, tá saindo aí essa semana provavelmente, aí eu já deixo aqui com vocês também a dica, e vou fazer um vídeo também para explicar um pouquinho aqui a ideia que eu tive e tal, sem dar spoiler evidentemente, e enfim, deixando com vocês aqui também algumas dicas, tá, de livros aí que podem ajudar a entender melhor a história, tá? Então vamos lá, rapidinho aqui só para reler o texto que eu fiz no Facebook para apresentar a questão lá, porque essa é uma questão importante aí do Brasil atual, tá? E aí o seguinte, né, o papo vai ser sobre o neoliberalismo, que é o viés ideológico adotado pela esmagadora maioria da direita brasileira, seja a direita tradicional, né, essa que existe aí desde o início do Brasil, né? Seja a direita neoconservadora, ou seja, essa aí que finge que é patriota, tá? Ou a direita líquida, né? Que é essa que acha que acabou o Estado-nação, né? E de certa forma esses três aspectos aí, eles muitas vezes aparecem ao mesmo tempo, e enfim, ou dois ali dos três aparecem juntos e tal, tá? E aí vamos tentar pensar então o que o neoliberalismo é e o que o neoliberalismo não é, certo? E aí, ao mesmo tempo, a gente vai pensando junto, né, a forma como essa ideia vai se incorporando na cabeça da direita brasileira, nesses vários tipos, né, de pensamentos de direita no Brasil, sempre lembrando que todos os seres humanos são complexos, né, ninguém se resume a isso, ainda que tenha muita gente que vive de falar só sobre isso e defender só isso, etc. e tal, mas, enfim, né, cada um tem as suas complexidades aí, então a gente está discutindo aqui ideias e manifestações públicas e manifestações aí de projetos e tudo mais, tá? Enfim, então vamos lá, pessoal. É interessante para a gente chegar no que é o neoliberalismo, é legal a gente lembrar rapidamente aqui o que é o liberalismo, tá? Então tá aqui o dicionário de filosofia do Nicola Abaiano, tá? Nessa edição antiga aqui, bacana. E aí, vamos lá, né? No verbete liberalismo, ele diz duas coisas aqui muito interessantes, tá? Ele diz o seguinte aqui, né, que o liberalismo, na página 576, ele diz que o liberalismo é a doutrina que tomou a si a defesa e a realização da liberdade no campo político. Tá? Campo político, interessante isso aí, né? Tal doutrina, ele continua, nasce e se afirma na Idade Moderna e pode ser considerada dividida em duas fases. Tá? Então ele divide ali o liberalismo inicial em duas fases, isso aqui também é muito importante entender, para a gente poder pescar uma série de problemas que existem no neoliberalismo. Então vamos lá. Que duas fases são essas? Primeira, a fase do século XVIII, caracterizada pelo individualismo, e segundo, a fase do século XIX, caracterizada pelo estatismo. E aí vamos lá, né? Rapidamente aqui. A primeira fase é caracterizada pelas seguintes diretivas doutrinárias que constituem os instrumentos das primeiras afirmações políticas do liberalismo. Então ele fala do justnaturalismo, né, que é o direito natural e tudo mais, o contratualismo, que aí vai ver a questão, né, do contrato social, etc. e tal, e o liberalismo econômico, próprio da escola fisiocrática, que combate a intervenção do Estado nos problemas econômicos e quer que estes sigam exclusivamente o seu curso natural. Antes de a gente passar para o segundo, já vale ponderar que fazia sentido, já falei disso aqui em vídeos anteriores, fazia sentido que aqueles primeiros liberais tivessem um sério senão contra o Estado. Por quê? Porque era uma galera que vinha ali da monarquia, do poder da igreja, aquela coisa violenta lá e autoritária e vertical, né? Então fazia sentido que eles tivessem ali essa posição radical em defesa da liberdade do mercado contra o Estado. Por quê? Dentre outras coisas, porque na cabeça daquela galera ali,
o Estado era meio que uma continuação daquele poder vertical da igreja e dos, enfim, dos nobres, né, dos ditos nobres, tá? E aí, enfim, né, a coisa começou a funcionar daquela maneira e começou a dar problema. E aí tem a segunda fase. Ele diz aqui, né, a segunda fase do liberalismo começa quando este postulado, o postulado do individualismo, entra em crise. Tal crise tem seus precedentes nas doutrinas políticas de Rousseau, Edmund Burke e o Hegel, bem como no fato de que o liberalismo individualístico parecia, olha só isso aqui que é importante, no terreno político e econômico, realizar a tarefa de uma classe determinada de cidadãos, a burguesia, em lugar da totalidade dos ditos cidadãos. E aí quando ele fala burguesia, leia-se os ricos, né? Isso não mudou nada de lá para cá, né? Essa gente continua se movimentando para poder sustentar nichos de poder econômico, e a gente está vendo aí cada vez mais surgindo bilionários, mas muito mais pobre do que bilionário, e a concentração de renda vem aumentando, e etc e tal. Então já vale dizer o seguinte, que parte, né, do que o neoliberalismo é uma espécie de ressurreição daquele liberalismo inicial, que naquele momento fazia sentido, porque aquela galera estava criticando, como eu acabei de falar, o Estado meio que, né, olhando para o Estado como uma continuação do poder vertical da igreja e dos nobres, tá? Só que os de hoje estão ignorando todo esse rastro que a gente já tem aí, né, para poder entender isso. Agora, lembrando também o seguinte, os de hoje quem? Os de hoje da América Latina, do Brasil e até mesmo da Europa, de outros lugares do mundo que ainda acreditam nisso, né? Então esse é um ponto, tá? Bom, e aí vamos então partir aqui já para essa questão aqui do que o neoliberalismo é e do que o neoliberalismo não é, para a gente poder depois passar para os livros aqui e citar alguns exemplos, tá? Então vamos lá, o neoliberalismo, ele é capitalismo? Ele é capitalismo, sim, né? Se a gente entende que capitalismo é a parte concentradora do mercado. O capitalismo é o ismo do mercado, ou seja, né, é a concentração do mercado. Então, na medida em que o neoliberalismo gera concentração de renda, enfim, né, diminuição da paridade de renda entre pobres e ricos, diminuição da pobreza, né, ele não gera isso, né, ele gera cada vez mais dinheiro na mão dos ricos e cada vez menos na mão dos pobres, né? Então, ele é capitalismo, o neoliberalismo. Ele é uma teoria de mercado? Não, não é uma teoria de mercado. Porque o que é o mercado, né? Se a gente entender de maneira mais ampla e não ficar escutando só os neoliberais. Uma teoria de mercado seria uma teoria que tivesse, né, ou que desse conta ali, que apresentasse e que demonstrasse uma lógica na qual convivem a concorrência, a variedade de ofertas, o emprego e o consumo. Pelo menos essas 4 instâncias aí, fora outras que estão ali flutuando, né, nessas interconexões aí que acabam contribuindo para uma para outra e tudo mais. Então, quer dizer, inflação e aí toda essa parafernália que existe aí. No tal neoliberalismo não existe isso. O que existe é concentração. Você sustenta ali algumas lógicas de concorrência, ainda tem, né, vários nichos de mercado, né, entendendo o mercado como, né, esse conjunto de 4 coisas aqui. Continua existindo, porém existe uma tendência muito forte à concentração de renda por uma série de motivos que a gente vai desenhando aqui ao longo da reflexão do vídeo, tá? Então não é uma teoria de mercado, não é uma teoria de mercado. É uma teoria do Estado mínimo? Também não. Eles dizem que é, né? Eles fingem que é uma teoria do Estado mínimo, mas no fundo não diminuem carga tributária, não diminuem dívida pública, e o que fazem, na verdade, é exercitar a agenda de outro país para nós, que é os Estados Unidos, tá? Ou seja, uma postura neocolonizada, tá? Então, quer dizer, basta ver aí, o Bolsonaro acabou os 4 anos de governo dele, aumentou a carga tributária no Brasil, foi ao recorde, né? Mais do que todos os governos do PT, com o agravante de que ficou defendendo o Estado mínimo, né, na verborragia, certo? Então, não é uma teoria do Estado mínimo. Dizem que é. O Milei está fazendo isso lá na Argentina e está dobrando a pobreza, está causando o que eles causam sempre, né?
e foi lá vender essa ideia para o Trump, bater nas costas do Trump, carajo, Estado mínimo, e etc e tal. O Trump, é verdade, vai lá, vai nessa, entendeu? Vai nessa. Enfim, né? E, bom, mais uma questão aqui. É uma teoria estritamente ligada ao capitalismo? Também não. Por quê? Porque o neoliberalismo reproduz nos níveis cultural, político e econômico, então, portanto, além do econômico, né, o cultural e político, ele reproduz a desidentificação de base da direita brasileira com o próprio país. E, portanto, a substituição irrefletida de uma reflexão sobre Portugal por um vínculo submisso, ressentido e meio masoquista com os Estados Unidos. E o individualismo desconectado de complexidade, pensado, isolado do coletivo e do local, tá? Então eu estou gravando um vídeo de madrugada aqui, tem uns bandidinhos que eles usam aqui para poder vomitar provocação, que estou aturando o crime desses vermes, né, como eu tenho dito aqui há 8 anos, e tá aqui, já atrapalharam o vídeo de novo agora aqui usando um capacho de merda aqui do lado. Vou tentar continuar o vídeo aqui a despeito desses criminosos. Vamos lá. É uma burrice assim que eu estou aturando, inacreditável, todo dia um lixo de estupidez assim interminável, é uma gente muito idiota, mas enfim, vamos lá. Então, repetindo aqui, né, vamos lá, que já atrapalharam aqui esses vermes de merda, né, vamos lá. Então, reproduz, vamos lá de novo, né, não é uma teoria estritamente ligada ao capitalismo, tá, porque reproduz nos níveis cultural e político, a desidentificação de base da direita brasileira com o próprio país, a substituição irrefletida de uma reflexão sobre Portugal por um vínculo submisso, ressentido e meio masoquista com os Estados Unidos, e o individualismo desconectado de complexidade e pensado isolado do coletivo e do local, tá? E esses animaizinhos que estão vomitando crime contra mim aqui, eles são isso aqui, né? Por isso que eles estão me atacando, né? Porque eles não têm condição de contrapor isso aqui como gente, né? Não tem como, tá? Enfim, que mais, pessoal? Para finalizar, vamos ver o tempo aqui. Para finalizar aqui o que eu separei para vocês, tem mais 2 aspectos aqui, tá? Diante disso que eu acabei de falar, vale perguntar também, o neoliberalismo, ele é um neomazombismo? Ele é um neomazombismo. E aí vamos tentar desenhar aqui o porquê que ele é um neomazombismo, tá? O mazombismo, ele está aqui desenvolvido aqui no Darcy Ribeiro, tá? E tem um artigo também do Anísio Teixeira, muito bacana aí na internet, quem quiser procurar, enfim, eu posso deixar o link aí. Quando eu me livrar desse bandido de merda aqui, de repente eu atualizo tudo aqui para poder, enfim, inclusive esses links aqui que estão faltando nos vídeos também, tá? Porque isso é culpa desse verme de merda que está aqui sabotando a minha vida e tornando a minha vida um inferno aqui, e a justiça não me livra desse bandido, eu continuo perdendo tempo aqui por culpa dele. Bom, o mazombismo lá na base era isso, né? Era os brasileiros que eram filhos de portugueses, nasceram aqui, certo? E aí eles eram meio que ignorados e tratados ali de uma forma pejorativa pelos portugueses da metrópole, portanto do país lá, né, do império daquela época, e também pelos brasileiros aqui, os brasilíndios, né, como diz ali o Darcy Ribeiro, quer dizer, os mamelucos, os indígenas, os caboclos e tudo mais. Por quê? Porque ele tinha nascido aqui, mas ele era filho de português, então ele não tinha nem aquela identificação nem aqui nem lá, né? E ficava numa espécie de limbo. Eles desenvolvem essa ideia como algo que, enfim, que tem a ver aí com uma lógica de desidentificação de base que a gente tem no Brasil, né? E, enfim, isso acaba se reproduzindo até hoje na direita brasileira, porque a direita brasileira, na medida em que hoje... E aí por que é esse neomazombismo, né? Vamos ler aqui para a gente poder pensar essa questão aí, tá? Vamos lá. Eu fiz um vídeo aqui falando sobre os 8 temas para a independência, ou melhor, para o descobrimento do Brasil, né? Então, o tema 2 era justamente o mazombismo, né? E aí, pensado a partir de uma nova perspectiva, porque nós estamos, né, já no século XXI, então uma outra história, né? Já tem esse rastro aí, e enfim, é importante pensar nisso aí. Então, em relação ao neomazombismo, né? Por que o neoliberalismo é um neomazombismo? Aquilo que alguns pensadores, como Darcy Ribeiro e o Anísio Teixeira, chamam de mazombismo, precisa ser relido por uma nova perspectiva, né? Por uma perspectiva atual, tá?
Ou seja, então quem são exatamente os mazombos hoje? Ou seja, os neomazombos. Não são mais aqueles que, filhos de portugueses, nascidos no Brasil, negam Portugal e negam o Brasil, ou seja, os indígenas. Né? Mazombo ou neomazombo é todo aquele que nega qualquer uma das nossas três raças, qualquer uma das três partes da nossa raça e, ao mesmo tempo, agora é o fundamental para poder articular com o neoliberalismo, ao mesmo tempo, todo aquele que, junto com essa negação, afirma qualquer contexto que contribua para ou que substitua o conteúdo não refletido dessa negação. Então, afirme o quê? Né? No caso atual, os Estados Unidos, o individualismo e o neoliberalismo. Cada uma dessas três raças isoladas das outras, ou seja, a globalização desconectada de uma reflexão sobre os riscos que essa globalização carrega de camuflar a desidentificação. Então, no ponto mais importante que é o neoliberalismo, no caso dos neoliberais, por que eles são neomazombos? Né? Porque eles se conectam com a política econômica que os Estados Unidos têm para a gente aqui, e nessa conexão eles estão negando, ignorando mesmo, né, Portugal, e cuspindo, né, na nossa própria imagem a partir dessa negação de Portugal e aderindo aos Estados Unidos a partir de uma perspectiva submissa, né, já fiz vídeo aqui sobre isso, meio masoquista, ainda que lucrem com isso, né, porque o dinheiro não é referência, a não ser para esses vermes que eu estou aturando, porque quando a gente fica assim, igual esses vermes, a gente não pensa direito. Né? Quando a gente, enfim, não pensa com o dinheiro, a gente começa a entender essas coisas. Né? E aí, enfim... E aí, obviamente, que essa substituição também não gera nenhum tipo de reconhecimento, né? Porque os Estados Unidos olham para a gente aqui como quintal, como, enfim, né, política estratégica para sustentar mercados com golpes e etc e tal. Então, quer dizer, essa gente é o câncer do Brasil, estão aqui dentro, enfim, atrapalhando a gente a caminhar, porque, dentre outras coisas, são fofoqueiros, retardados e gostam de encher o saco dos outros e se meter na vida privada dos outros ao invés de estudar coisa que preste para poder contribuir com o país e com a própria vida dos outros também aí, né? Também tem isso. Enfim, então, quer dizer, o neoliberalismo tem esse problema sério, ele é uma espécie de neomazombismo, nitidamente, tá? E aí eu fiz uma anotaçãozinha aqui também sobre o próprio neomazombismo, e aí, quer dizer, sobre o próprio neoliberalismo, né? E eu vou só finalizar aqui lendo para vocês, que essa gentalha já atrapalhou aqui, enfim, né? É um inferno inacreditável, assim, vamos lá. Bom, cadê aqui? Então, aqui, né, uma anotaçãozinha rápida ainda sobre essa relação do neoliberalismo com o neomazombismo, tá? O neoliberalismo é a política dos Estados Unidos para nós, ou seja, é um índice de subserviência, de racismo que a direita brasileira tem com o próprio país, né? Porque a direita brasileira, ela não se identifica com o Brasil, ela se identifica com os Estados Unidos ou alguns com a Europa, mas mesmo esses que se identificam com a Europa, quando eles são de direita, eles estão ali meio que até escamoteando essa identificação com os Estados Unidos. Né? Eles vão para Paris como se estivessem indo para Disney, né? Mais ou menos isso, entendeu? Ou para Miami, enfim. Né? Enfim, e aí isso é um índice então de subserviência, de racismo, de neomazombismo, de reflexividade negativa, porque nega Portugal na afirmação double doodle, né? Como eu falei aqui em outro vídeo, do que os Estados Unidos querem para a gente, tá? E ao mesmo tempo serve de álibi cínico, aí entra o próximo ponto aqui, tá? Para os individualistas, ou seja, os idiotas da subjetividade, né? Que ficam defendendo que só há indivíduos e que, portanto, qualquer discussão sobre o local, país, estado, nação, etc., é tudo atraso dispensável, né? Enfim, essa gente confunde muitas vezes a necessidade de pensar as questões à esquerda e tudo mais com conservadorismo, e aí acabam lendo o Brasil de forma ingênua, quando não tosca, né? Então, pessoal, e aí mais um detalhe aqui para a gente finalizar, tá? E aí depois partir para os livros, tá? Uma última pergunta aqui, ainda para ponderar, né, essa questão do que o neoliberalismo é e o que o neoliberalismo não é, em cima disso aí que eu acabei de falar, quer dizer, sobre a questão dos idiotas da subjetividade, tá? Ele é a ideologia dos idiotas da subjetividade? Sim, né? Os idiotas da subjetividade são os individualistas que acreditam que não existe coletivo,
que não existe local mais, né? Tudo fluxo, é tudo líquido, né? E que não existe mais Estado-nação, né? Como diz ali o Bauman e o Sloterdijk lá no mesmo barco, e os globalizaloides aqui, que isso aí é uma delícia para eles, porque eles se disfarçam ali de uma maneira fantástica, né? Que Brasil, isso acabou, isso não existe mais, todo mundo globalizado, sou cidadão do mundo, né? É verdade, né? E o mundo, tal mundo desenvolvido aí, que essa gente está citando de maneira idiota, né? Tá rindo deles e eles estão aqui rindo de si mesmos, né? Enfim, e aí para finalizar, então isso só contribui para sustentar uma amputação da complexidade brasileira, tanto quanto os conservadores fazem também, né? Então, quer dizer, os idiotas da subjetividade, neoliberais, eles são, enfim, eles não são complexos, né? Não é uma teoria da complexidade, não é uma teoria nem contemporânea isso. Isso não passa de adesão poodle, né? Ou double doodle, enfim, ao que os Estados Unidos querem para a gente aqui, tá? Com a comissão devida, né? Evidentemente, tá? Bom, pessoal, e aí, para finalizar então, vamos aos livros, né? Porque eu falei aqui do neoliberalismo, e aí tem essa questão, né? Quando a gente fala da questão do fato de que o neoliberalismo é uma teoria dos Estados Unidos para nós aqui, é importante desenhar isso, tá? Então, quando a gente vai lá na internet, no Google, né, no Wikipedia, tem uma definição interessante aqui. O neoliberalismo é um termo empregado em economia política e economia do desenvolvimento para descrever o ressurgimento de ideias derivadas do capitalismo laissez-faire, apresentadas pelo liberalismo clássico. Deveria aqui acrescentar, pelo liberalismo clássico da primeira geração, né? Porque o da segunda geração já questionou isso, enfim, né? com a devida vênia, digamos, né? Coisa que esses neoliberais de hoje esqueceram já, né? E aí foram implementadas a partir, então o neoliberalismo, né, foi implementado, né, a partir do início dos anos 70 e 80 e utilizado especialmente a partir do final dos anos 80. Né? O termo passou a ser utilizado em lugar de termos como monetarismo, neoconservadorismo, consenso de Washington ou reforma do mercado, entre outros, sobretudo numa perspectiva crítica. Seus defensores defendem políticas de liberação econômica abrangentes, como privatização, austeridade fiscal, desregulamentação, livre comércio e redução da despesa pública para reforçar o papel do setor privado na economia. Ninguém no mundo desenvolvido faz isso. Ninguém. Nem os Estados Unidos. Pelo contrário, o déficit fiscal dos Estados Unidos chega a 1 trilhão, aí, muitas vezes até mais que isso, 1 trilhão e 400 bilhões de dólares. Eles passaram em décadas sem ter um ano de superávit, né? Fazendo o quê? Gastando dinheiro público para se desenvolver, né? Enfim, e dizendo que a gente tinha que fazer o contrário aqui, né? E essa gente fica citando os Estados Unidos como referência e tudo mais, né? E aí, enfim, esse negócio de austeridade fiscal, por exemplo, esse papinho furado de teto de gastos, etc e tal, e, né, que na verdade não é exatamente o problema, porque o problema maior está na taxa de juros, tá, enfim, uma série de outras coisas, lei das estatais, e, enfim, no neoliberalismo que se sustenta aí, ó, ainda que não esteja no executivo, ele está no Congresso, ele está nas leis que essa gente aprovou para poder continuar engessando, né, enfim, o desenvolvimento do país, enquanto o mundo desenvolvido inteiro faz diferente, tá? E, enfim, né, e etc e tal, tá? E aí outras coisas que a gente já discutiu aí nos vídeos, e aí isso aí passou a ser rediscutido, né, a partir do Pinochet. Quer dizer, uma ditadura, foi preciso matar o presidente lá do Chile para que essa bosta do tal neoliberalismo fosse imposta lá dentro de maneira autoritária, porque senão esse tipo de coisa não se sustenta. O Milei não ganha eleição de novo lá nunca mais na vida dele, pode apostar isso, tá? Enfim, e aí teve a colaboração da CIA, dos tais do Chicago Boys, etc e tal. E depois eles passaram a citar neoliberalismo do Hayek, da escola austríaca, e o Milton Friedman da escola de Chicago, né? Quer dizer, gente que na verdade estava pensando essa ideia no início do século XX ali, mas sem a reconsideração, sem a reflexão necessária sobre o liberalismo de segunda geração, né? Que chamou atenção para a importância do Estado, tá? Então é importante ponderar isso aí, tá? E aí eles citam aqui 3 casos que são extras, né, que são especiais ali nesse sentido, que é o caso do Pinochet no Chile, da Margaret Thatcher no Reino Unido, que dobrou a pobreza lá, né, ainda que tenha feito algumas coisinhas ali interessantes para os locais,
e o Ronald Reagan nos Estados Unidos. E aí, em relação ao Ronald Reagan, o Noam Chomsky faz um comentário aqui nesse livro, O Lucro às Pessoas, que é muito interessante, que desenha razoavelmente bem aí essa questão. Já falei disso aqui, né? Ele diz na página 70 e... Deixa eu ver aqui, na página 76 e 77, ele diz o seguinte aqui, né? Quanto ao inflexível individualista reaganista do Reagan, né? E seu culto ao mercado, talvez seja suficiente citar uma análise desenvolvida por um especialista em finanças internacionais do Conselho de Relações Exteriores daquela época, e publicada na revista Foreign Affairs, que observa a ironia de que Ronald Reagan, o mais apaixonado pelo laissez-faire dentre os presidentes do pós-guerra, tenha presidido a maior guinada protecionista desde a década de 1930 nos Estados Unidos. Nenhuma ironia, apenas o funcionamento normal da paixão pelo laissez-faire. A disciplina do mercado para vocês e não para mim. Estados Unidos, né? A menos que o campo de jogo esteja inclinado a favor dos meus interesses, geralmente como resultado da intervenção estatal em larga escala. Leia-se golpe militar ou minimamente ali, enfim, né? Essa direita subserviente que a gente tem aqui no Brasil, tá? Então, quer dizer, o neoliberalismo é bem isso, tá? Tem 2 livros aqui do Gilberto Felisberto Vasconcelos que refletem algumas questões interessantes aí de como que isso chegou no Brasil. Isso chegou no Brasil, né? O Collor já fez algumas coisas ali meio neoliberais, mas quem realmente aprofundou isso aqui no Brasil foi o Fernando Henrique, né? Então tá aqui As Ruínas do Pós-Real, do Gilberto Felisberto Vasconcelos, tá? E porque ele faz uma reflexão aqui sobre o Itamar Franco e a coisa, como que o FHC sabotou lá o Itamar Franco e como que ele, enfim, né, passou ali a ser visto como o pai do Plano Real, sem ser pai de porcaria nenhuma, e na verdade, né, ele inclusive dá uma debochada na tal da sociologia da dependência, né, do FHC, que é uma figura bizarra como é a direita brasileira, um sociólogo neoliberal. Como é que pode isso? Né? Só no Brasil mesmo, né? E aí tem também aqui o Gilberto, esse outro livro aqui do Gilberto Felisberto Vasconcelos, que é o Brasil no Prego, que ele também faz algumas reflexões aqui sobre essa apropriação, né, que o mercado financeiro foi fazendo do dinheiro público no Brasil, e discute aqui teoria também, várias coisas interessantes, tá? E tudo mais. E aí também, mais 4 dicas rapidinhas para a gente finalizar o vídeo. Esse livro aqui, 23 coisas que não nos contaram sobre o capitalismo, tá? Do Ha-Joon Chang. E aí ele vai falando aqui sobre várias coisas interessantes, inclusive sobre esse mito aí patético da direita brasileira de que o Estado não funciona e o mercado resolve tudo. A gente está vendo o tempo todo aí exemplos, né, de que o tal mercado faz um monte de cagada, um monte, né, pouco não, né, um monte de acabaram de fazer mais umas milhares de cagadas aí, queimando floresta e tudo mais, e destruíram lá o Rio Grande do Sul, destruíram 2 cidades em Minas, mas, né, vai dizer isso para um neoliberalzinho desse, né, enfim. Então, mas é interessante esse livro aqui do Ha-Joon Chang, tá? Esse livro aqui também do Christian Kumar é muito bacana, porque ele discute aqui, dentre outras coisas, a questão do keynesianismo, né, aquela coisa ali do pós-fordismo, né, ali na primeira metade do século XX, tá, e várias coisas interessantes nesse sentido. E também o livro do Ciro Gomes, tá, Projeto Nacional Dever da Esperança, tem muita coisa legal aqui também, várias lógicas comparadas aqui com outros países do mundo para mostrar a importância do Estado e tudo mais, tá, e a ingenuidade do neoliberalismo. E, por último, esse livro aqui, A Privataria Tucana, né, para a gente ver aí como é que foi de fato o governo Fernando Henrique, né, que foi uma roubalheira generalizada e que não foi praticamente, talvez aí não foi em nenhum nível investigada de maneira mais ampla, tá? E, bom, então é isso, pessoal. E aí, para finalizar, eu vou deixar um link para vocês aí também, tá? Deixo a dica também aqui do filme A Grande Aposta, né, que é um filme de 2015 sobre a crise de 2008 nos Estados Unidos e que mostra bem ali o limite absurdo dessa coisa do neoliberalismo, que é gente que tá apostando na quebra do próprio país, né? No fundo, a direita brasileira faz isso quase todo dia aqui, né? Faz isso quando joga dinheiro, né, nos paraísos fiscais, faz isso enfiada no Congresso lá fazendo cagada, estão o tempo todo apostando contra o Brasil e a favor de si mesmos, né? Porque é isso, são idiotas da subjetividade, tá? E aí tem mais uma discussão aqui, que não vai dar tempo de fazer,
mas tem um link aqui também que eu queria deixar para vocês aí, que fala sobre o imposto de guerra, tá? Que foi o imposto que os Estados Unidos fizeram na Segunda Guerra, a Inglaterra fez depois da Segunda Guerra também, quer dizer, e por quê? Para poder, para o Estado resolver problemas que o mercado não tem inteligência, não tem, enfim, né, perspectiva de resolver, tá? Então o neoliberalismo é isso aí, e é a política é a manutenção da subserviência brasileira, subserviência ideológica do Brasil, muitas vezes disfarçadinha aí, tá? É importante a gente refletir nessas questões. Enquanto não destruírem aqui, eu vou fazendo, tá? Grande abraço aí, tamo junto, fui.